Ela sempre foi uma pessoa comum. Trabalhava, voltava para casa cansada e dormia cedo. Nunca acreditou realmente em fenômenos paranormais, nem tinha interesse em histórias de terror. Mas, num período de apenas 3 semanas, tudo o que ela conhecia e acreditava mudou para sempre. Tudo começou com um despertador interno. Não era celular, não era alarme, era ela mesma. Acordava, sempre às 13h15 da manhã, como se alguma coisa invisível a chamasse. Nos primeiros dias, achou que fosse apenas estresse. O corpo humano faz isso, às vezes. Uma noite mal dormida, outra melhor. Nada fora do normal. Mas aquilo continuava. E o mais estranho, ela acordava sempre no mesmo minuto exato. 13h15, nunca 13h14, nunca 13h16. Ela começou a comentar com amigos, que riram. Deve ser aquela tal hora morta, a hora do diabo. Ela riu junto, mas a frase ficou presa na cabeça como um espinho. Na quinta noite, levantou-se para beber água. A casa estava totalmente silenciosa, e foi ali que ela teve a primeira sensação estranha, um arrepio percorrendo a nuca, como se alguém estivesse parado atrás dela. Quando virou rápido para checar, nada, só a escuridão. Mas o que realmente começou a assustá-la foi o comportamento dos animais. Seu gato, sempre calmo, começou a se comportar de forma bizarra exatamente no mesmo horário. Às 13h15, sem falhar, ele levantava a cabeça, encarava a porta do corredor e ficava imóvel, como se observasse algo que ela não conseguia ver. O corpo do animal enrijecia e o pelo se eriçava como se estivesse diante de algo ameaçador. Na segunda semana, ela começou a acordar antes mesmo de abrir os olhos. Ela sentia algo no quarto. Presença, um peso, como se o ar ficasse mais denso, mais frio. Começou a dormir com as luzes acesas, mas isso não adiantava. 13h15, 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 e a sensação só piorava. Até que ela decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Deixar o celular gravando, em vídeo, a noite inteira. Era uma tentativa de provar a si mesma que tudo não passava de impressão, para que pudesse seguir com a vida. Antes de dormir, se sentiu boba por temer tanto algo que não conseguia explicar. Mas, quando acordou às 13h15, como sempre, decidiu não olhar imediatamente para o celular. Estava com medo do que poderia encontrar. Respirou fundo, tentou se convencer de que veria apenas um quarto vazio, talvez um ruído qualquer. Pela manhã, já com a luz do sol entrando pela janela e trazendo um pouco de coragem, ela deu play na gravação. Os primeiros minutos eram comuns, ela dormindo, mexendo-se, virando de um lado para o outro. Mas quando o relógio na gravação chegou em 13h14, ela sentiu o coração acelerar. E então, no minuto seguinte 13h15, algo aconteceu. O áudio começou a ficar distorcido, um chiado baixo, mas nítido. Em seguida, uma sombra se deslocou rapidamente pelo canto do quarto, perto da porta. Ela pausou, retrocedeu, avançou quadro a quadro. A sombra estava lá, escura, alta, do tamanho de uma pessoa ou algo maior. Ela quase jogou o celular longe. O corpo inteiro tremia, mas o pior ainda estava por vir. Segundos depois, na gravação, ela mesma dormindo foi puxada levemente para a borda da cama. Não era muito, apenas alguns centímetros, mas era impossível ignorar. Havia uma força ali, algo que ela não conseguia ver acordada, mas que a gravação mostrava com clareza. Ela chorou, nunca tinha sentido um medo tão primitivo. Correu até a casa dos pais naquela manhã, dizendo que algo estava acontecendo. Eles não acreditaram, disseram que ela talvez estivesse esgotada, vivendo algum tipo de ansiedade extrema. Ela quis acreditar também, mas sabia que não era isso. Naquela noite, ela não quis dormir em casa. Ficou acordada até tarde no sofá dos pais, tentando não fechar os olhos. E foi ali que ocorreu o detalhe que mudou tudo. O relógio na parede marcou 13h15. E naquele exato minuto, ela sentiu o cheiro forte de queimado, vindo do nada, preenchendo o ambiente. O mesmo cheiro que ela nunca tinha notado antes, mas que, vendo a gravação pelo celular, percebeu que surgia exatamente no minuto onde a sombra aparecia. Era o mesmo cheiro. A presença estava ali, não importava onde ela estivesse. Ela não estava sendo acordada. Ela estava sendo chamada. Durante a primeira semana, ela tentou ignorar o fenômeno. Todos nós já passamos por períodos em que o sono fica irregular.
Às vezes, o corpo cria padrões estranhos e, depois de alguns dias, volta ao normal. Era nisso que ela queria acreditar. Mas havia algo diferente, alguma coisa que ela não conseguia explicar. Na primeira madrugada, quando acordou às 3h15, achou que fosse coincidência. Na segunda, também. Mas na quinta vez seguida, sentiu o estômago gelar. Ela se sentava na cama, respirava fundo, olhava ao redor e nada, só silêncio. Não era um silêncio comum, parecia um silêncio pressionado, como se o ar estivesse esperando alguma coisa. Durante o dia, sua rotina era normal. Trabalhava, cuidava da casa, tentava distrair a mente. Mas a ansiedade começava no fim da tarde, quando o céu escurecia. Era como se seu corpo soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. Ela jantava rápido, tentava ocupar a cabeça, mas, quando finalmente deitava para dormir, a preocupação a acompanhava. E então, sempre, 13h15, começou a perceber detalhes sutis. No segundo dia, o vento dentro do quarto estava diferente. As cortinas, mesmo fechadas, balançavam, como se alguém passasse por elas. No terceiro dia, as lâmpadas começaram a piscar exatamente no momento em que ela despertava. Não antes, não depois, somente no instante em que abria os olhos. No quarto dia, veio o pior até então. Ela acordou e encontrou o gato parado na porta do corredor, com o corpo completamente eriçado, emitindo um som baixo, quase um rosnado sufocado. Ele não olhava para ela, ele olhava por trás dela, para o canto escuro do quarto. Ela virou devagar, rezando para não ver nada. E, aparentemente, não havia realmente nada ali. Mas o comportamento do animal era impossível de ignorar. Ela trabalhava com design, então passava o dia analisando imagens, sombras, luz, perspectiva. Era treinada para notar o que as outras pessoas não percebem. E, naquela semana, toda vez que acordava, ela tinha a mesma sensação visual, como se a sombra no canto do quarto estivesse mais escura do que o resto do ambiente. Não fazia sentido, mas estava ali. Na sexta noite, algo novo aconteceu. Ela acordou com um som de passos no corredor. Não era alto, não era rápido, era compassado, lento, quase como se alguém caminhasse descalço sobre o piso de madeira. Ela ficou paralisada na cama, sem coragem de levantar a cabeça. O som parou na porta do quarto, e ali ficou, por longos segundos, até desaparecer completamente. Na manhã seguinte, ela ligou para a mãe dizendo que estava com problemas de sono. Não mencionou passos, sombras, nem o gato. Queria apenas ouvir uma voz familiar. Mas enquanto falava, percebeu que algo no ambiente da casa estava mudando. A temperatura estava caindo todas as madrugadas, sempre naquele horário. Era como se o quarto inteiro sofresse uma espécie de respiração, como se alguma coisa viesse do corredor, passasse pela porta e se alojasse ali exatamente às 13h15. Ela tentava racionalizar. Procurou vídeos sobre distúrbios do sono, sobre paralisia, sobre ansiedade, mas nada explicava a sincronização perfeita dos eventos. Nada justificava o comportamento do gato, e definitivamente nada explicava os passos no corredor. E, no fundo, ela sabia, aquilo não era apenas um padrão do corpo, era algo externo, algo se aproximando, cada noite, um pouco mais. Até que chegou o dia em que ela decidiu gravar tudo. E foi aí que a história deixou de ser apenas estranha e se tornou verdadeiramente aterrorizante. Na noite em que decidiu gravar tudo, ela não estava tentando provar nada para ninguém, estava tentando provar para si mesma que nada daquilo era real, que os passos eram imaginação, que a sombra era apenas falta de iluminação, que o gato estava apenas reagindo a algum ruído comum. Ela queria acreditar nisso, precisava acreditar. Arrumou o quarto como se estivesse preparando uma cena importante. Fechou as cortinas, conferiu se as janelas estavam trancadas, tirou qualquer objeto que pudesse cair ou se mover sozinho. Apoiou o celular em cima da cômoda, ajustou o ângulo para pegar toda a cama e parte da porta do quarto corredor. Infelizmente, ficaria fora do alcance da câmera. Por um momento, pensou em desistir. Um arrepio percorreu sua espinha quando colocou o celular para gravar. Era como se algo dentro dela soubesse que aquela decisão mudaria tudo. Mas ela respirou fundo, apagou as luzes e deitou. O relógio marcava 23h47. As primeiras horas foram tranquilas.
Ela até dormiu mais rápido do que esperava, talvez pelo cansaço acumulado. Mas, do lado de fora da câmera, algo começou a acontecer muito antes de ela acordar. No dia seguinte, quando assistiu ao vídeo, percebeu isso. Por volta de 2h52 da manhã, o áudio começou a registrar um chiado leve, quase imperceptível. Um som baixo, como interferência, como se o telefone estivesse tentando captar uma frequência inexistente. Às 3h03, o gato entrou no quarto. Ele não costumava entrar naquele horário. Normalmente dormia no sofá da sala. Mas no vídeo, ele aparece caminhando devagar, passos tensos, orelhas baixas. Ele pula na cama, se aproxima dela e se encolhe ao lado de suas pernas. O rabo se movimenta nervoso. Ela dormia profundamente, sem perceber nada. Às 13h10, o gato levanta a cabeça repentinamente e encara diretamente a porta do quarto. O movimento é tão abrupto que parece coreografado. Ele fica imóvel, como se tivesse visto algo se aproximando. O corpo se enrijece. E então, às 13h13, a porta do corredor que ela tinha certeza que estava quase fechada se move alguns centímetros. Não é brusco, não é violento, mas é como se algo tivesse empurrado lentamente. No vídeo, a madeira range, e o gato pula para fora da cama, fugindo do quarto. O coração dela acelerou só de assistir, mas não era nada comparado ao que viria a seguir. Às 13h15, exatos, precisos, perfeitos. Ela acorda. No vídeo, dá para ver claramente. Ela abre os olhos de forma abrupta, como se tivesse levado um susto silencioso. Ela olha ao redor, confusa, sentindo aquela sensação que já a atormentava há dias: o peso no ar, o frio, a presença. Mas o que o vídeo mostra, e que ela nunca sentiu, é que a temperatura não apenas caiu, ela despencou. O vapor da respiração dela aparece, como se o quarto estivesse quase abaixo de zero. Ela coloca a mão no peito, respira fundo, tenta se acalmar. Não vê nada, não escuta nada, apenas sente. E então, no canto da tela, algo acontece. Algo que ela não percebeu na hora, mas que o vídeo capturou nitidamente. A sombra. A mesma sombra que ela havia percebido nos últimos dias, mas agora, mais densa, mais escura. Ela surge primeiro como um borrão no canto do quarto. Depois, lentamente, começa a se alongar, como se tomasse forma. Não tem contornos claros, não parece humana, mas tem algo na altura, algo na postura, algo na forma como se move, que sugere inteligência. A sombra avança um passo, depois outro, e então, algo impossível acontece. A cama se move. Um puxão pequeno, mas visível, arrasta o colchão alguns centímetros para a borda. Ela não reage. Está olhando para o outro lado, sem perceber que está sendo puxada durante o sono. No vídeo, a sombra para. Parece observar, como se estivesse esperando algo. Em seguida, desaparece. Não andando, não se escondendo, simplesmente apagando, como uma luz sendo desligada. O vídeo continua. Ela senta na cama, passa a mão no rosto, suspira e não vê nada. Mas na tela, a presença havia estado ali, e a cama havia se movido. Naquele momento, ela pausou o vídeo, recuou, tampou a boca para não gritar, porque havia uma última coisa. No exato segundo antes da sombra desaparecer, o áudio capturou um sussurro baixo, rouco, quase imperceptível, mas perceptível o suficiente. E aquilo não era voz humana. Ela pausou o vídeo e ficou paralisada. Não sabia se chorava, se desligava o celular ou se corria da própria casa. O quarto parecia menor, mais claustrofóbico, depois do que tinha acabado de ver. O medo não era mais imaginário, não era sensação, era fato. Estava registrado. E agora, ela tinha provas de que algo realmente acontecia às 13h15 da manhã. Mas a curiosidade ou talvez o desespero fez com que ela desse play novamente. Ela avançou até a parte em que o sussurro acontecia. Aproximou o celular do rosto, colocou o volume no máximo e pressionou o ouvido contra o alto-falante. Era difícil distinguir palavras. Parecia um murmúrio vindo de uma garganta seca, áspera, como se a voz fosse formada por ar e dor ao mesmo tempo. Mas algo no som, algo no tom, parecia chamá-la, não dizendo seu nome, mas tentando atraí-la. Ela desligou o celular na hora, jogou-o na cama, levantou-se e começou a andar pelo quarto. O coração parecia prestes a sair pela boca. A respiração ficou curta, os olhos marejados.
O quarto estava completamente silencioso, mas tudo nele parecia ameaçador agora. O corredor escuro, a porta que rangia, o canto onde a sombra surgira. Tudo. Ela decidiu que não dormiria mais ali. Pegou algumas roupas, documentos, o gato e saiu de casa às pressas, trancando a porta sem nem olhar para trás. Dirigiu até a casa dos pais, sentindo o corpo inteiro tremer. A sensação de estar sendo seguida mesmo dentro do carro a acompanhou o caminho todo. Quando chegou, chorou no ombro da mãe sem explicar nada. Disse apenas: "Eu não consigo ficar lá." Os pais acharam que fosse estresse extremo, sobrecarga, solidão. Mas, naquela mesma manhã, algo aconteceu que tirou a dúvida deles. Ela deixou o celular carregando na mesa da cozinha da mãe. Quando finalmente criou coragem para olhar o vídeo novamente, percebeu um detalhe que havia ignorado na primeira análise. A sombra aparecia sempre no mesmo ponto inicial do quarto. Sempre, como se fosse uma porta invisível, ou um lugar onde algo atravessava. Isso a deixou ainda mais desesperada. Decidiu então que, antes de qualquer coisa, precisava entender o que estava lidando. Procurou vídeos na internet, fóruns sobre atividades paranormais, relatos semelhantes. E eles existiam, centenas deles, todos descrevendo acordar sempre no mesmo horário, queda brusca de temperatura, animais reagindo a algo invisível, sombras sem forma definida, sensação de presença, ruídos no corredor, sussurros, puxões na cama e, em muitos desses relatos, um horário se repetia: 13h15. Quando leu isso, a respiração dela travou. Mas o que a fez congelar completamente foi outra coisa: um comentário em um fórum, deixando uma explicação simples, direta e fria. Se é sempre o mesmo horário, significa que alguém está te chamando. E se a sombra só aparece naquele canto, então é ali que ela entra. Os dedos dela tremiam enquanto lia. Não queria acreditar. Procurou explicações mais lógicas. Distúrbio REM, paralisia do sono, eco de sonhos, coincidência de horário? Mas nenhuma dessas respostas explicava um vídeo onde um corpo era puxado. Nenhuma explicava o sussurro. Nenhuma explicava o comportamento do gato. A verdade era inevitável, havia algo ali. Algo que parecia saber exatamente onde e quando encontrá-la. Naquela noite, dormindo na casa dos pais, ela fez o possível para ficar acordada além das 3 da manhã. Assistiu transmissão vertical, tomou café, deitou no sofá da sala com todas as luzes acesas. A mãe insistiu para ela tomar um calmante, mas ela recusou. Não queria ficar vulnerável. Por volta de 2h55, seus olhos começaram a pesar. Ela piscava lento, lutando contra o sono. Cada minuto que passava parecia uma batalha. O sofá parecia mais confortável, mais convidativo. E, sem perceber, ela adormeceu. Acordou com um solavanco. Olhou para o relógio da parede. 13h15. Não era possível. Ela não estava em sua casa. Não estava em seu quarto. Não estava no lugar onde a sombra aparecia. E mesmo assim, acordou no mesmo horário. O terror tomou conta dela. Sentiu o ar gelar. A luz da sala começou a oscilar. O gato, que dormia no tapete, levantou assustado, olhou fixamente para a porta de entrada e começou a rosnar. "Não, aqui não", ela murmurou, sem conseguir se mover. E então veio o cheiro, aquele cheiro que ela já tinha sentido antes quando viu a gravação. Aquele cheiro de queimado, de ferro quente, de algo antigo e morto. O ar ficou pesado. A temperatura caiu tanto que ela viu a própria respiração. A porta da cozinha rangiu. A sombra não precisava mais da casa dela. Ela estava seguindo. A sala parecia encolher ao redor dela. A luz piscava como se algo estivesse drenando energia do ambiente. O gato andava em círculos, nervoso, olhando para a porta da cozinha, como se soubesse exatamente o que estava prestes a entrar. E a cada segundo, o cheiro de queimado ficava mais forte. Ela tremia. Era como se todo o seu corpo tivesse sido mergulhado em gelo. "Mãe", tentou chamar, mas sua voz saiu fraca e rachada. Silêncio. A casa inteira parecia presa em algum tipo de suspensão. Nem o vento, nem os insetos, nem os sons da rua. Nada existia. Somente ela. E aquilo. Às 13h15 e 27 segundos, exatamente como acontecia em sua casa, a porta da cozinha se moveu. Primeiro um estalo pequeno, depois um rangido longo, profundo, como se alguém estivesse empurrando a madeira devagar.
Ela apertou os olhos, mas foi em vão. A sensação era nítida, havia algo ali, algo que não precisava ser visto para existir, algo que parecia se alimentar de medo. O gato começou a miar desesperadamente, não um miado comum, mas um som agudo, de dor ou de aviso. Ela abriu os olhos. A sombra estava lá, não como no vídeo, não apenas um borrão no canto do quarto. Agora era alta, quase encostando no teto. Uma massa escura, com contornos distorcidos, pulsando como se respirasse. Não tinha rosto, mas algo nela emanava intenção, uma presença consciente, observando-a. E então, ela ouviu uma respiração, profunda, molhada, como se viesse diretamente de dentro daquela sombra. Ela tentou se mover, mas suas pernas não reagiam. O corpo inteiro parecia anestesiado pelo terror. A sombra avançou um passo. O chão rangeu. O ar ficou ainda mais frio. Foi nesse momento que sua mãe apareceu no corredor. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, ainda sonolenta. A sombra parou imediatamente. Aquilo parecia importante. Ela nunca aparecia quando havia outras pessoas acordadas. Somente quando ela estava sozinha. E então, como se fosse feita de fumaça sendo sugada por uma janela invisível, a presença recuou. A temperatura subiu aos poucos. O cheiro se dissipou. Em 5 segundos, tudo havia desaparecido. Mas ela sabia, não era o fim. No dia seguinte, as olheiras sob seus olhos pareciam manchas. O corpo estava pesado, como se ela tivesse corrido quilômetros. Ela contou tudo à mãe: o vídeo, a sombra, o cheiro, o horário, e pela primeira vez, alguém acreditou nela. A mãe pediu ajuda para uma amiga antiga, uma senhora que trabalhava com limpeza espiritual e que sempre fora muito respeitada no bairro. Não era alguém sensacionalista, não inventava histórias. Era séria, experiente. Quando a mulher chegou, pediu para ver o vídeo. Assistiu inteiro, sem interromper. Repetiu a parte da sombra mais de 10 vezes. Depois, ficou em silêncio por longos minutos. "Isso não é um espírito comum", ela disse. "Isso é um rastreador." O coração dela disparou. Rastre. O quê? Há entidades que não estão ligadas a lugares. Estão ligadas a pessoas. Elas percebem fragilidades, traumas, fases de vulnerabilidade e se aproximam. Primeiro, se manifestam em um leve incômodo. Depois, tentam se aproximar mais. Algumas tentam atravessar. Ela sentiu um calafrio subir pelo corpo. "Por quê? Porque eu?" perguntou quase sussurrando. A mulher respirou fundo. "Porque você acordou quando não deveria." As palavras caíram como pedras. "Como assim?" "Há horários da madrugada em que o mundo espiritual está mais ativo. Não é mito, não é superstição. E 13h15 é um desses horários. Quando você acordou repetidas vezes, abriu um tipo de brecha. Uma brecha que essa entidade percebeu." A explicação fez sentido de um jeito assustador. Não era a casa, não era o quarto, era ela. "E como faço para isso parar?" perguntou com a voz tremendo. A mulher pensou por alguns segundos. "Primeiro, você precisa mudar o padrão. Não pode mais acordar às 13h15. De jeito nenhum. Precisa quebrar o ciclo. Dormir em outro horário. Forçar o corpo a mudar. Criar novas rotinas antes de dormir. E, por alguns dias, não pode ficar sozinha em nenhum momento da madrugada. E se eu acordar nesse horário de novo, então ele vai achar que você está chamando." As palavras ecoaram na mente dela. Chamando, chamando, chamando. Nos dias seguintes, ela fez tudo o que foi orientada a fazer. Dormiu no quarto dos pais, tomou remédios para induzir o sono profundo, mudou a rotina, rezou, colocou música ambiente. E, pela primeira vez em semanas, não acordou às 13h15, nem às 13h16, nem às 13h14. Dormiu a noite inteira. E assim foi pelos dias seguintes, até que os fenômenos desapareceram completamente. Ela não voltou mais para a casa antiga, se mudou para um novo apartamento, em outra cidade. E desde então, nunca mais acordou às 13h15 da manhã. Mas, em uma das últimas noites antes da mudança, ela deixou o celular carregando na mesa. Por curiosidade, olhou as gravações automáticas de ruído que alguns modelos registram quando detectam som durante o sono. Havia apenas um arquivo, registrado às 13h15 de 2 dias antes. Ao dar play, ouviu apenas um único suspiro, lento, profundo, como se alguém tivesse desistido de entrar.
mas não de observar. Ela nunca mais seria a mesma depois daquela noite. Quando a porta do sótão se fechou atrás de Clara, um silêncio pesado tomou conta da casa, um silêncio que não deveria existir. Era como se todas as paredes estivessem observando, esperando por sua reação, saboreando o medo que pulsava dentro dela. O relógio marcava 13h15, mas pela primeira vez, o som seco dos ponteiros não parecia anunciar apenas mais um despertar involuntário. Parecia anunciar um limite. O limite entre o que ela era antes e o que ela precisaria se tornar para sobreviver. Ali, com a lanterna tremendo nas mãos e o ar frio explorando cada pedaço exposto de sua pele, Clara encontrou a resposta que jamais procurou. O que acordava com ela não estava do lado de fora. Estava dentro da própria casa. E, talvez, dentro dela mesma. Desde aquela noite, ela passou a registrar cada ruído, cada sombra, cada variação mínima da casa. Medo? Sim, mas também determinação. A verdade que descobriu às 13h15 pode ser horrível, mas é dela agora. E não há como voltar ao desconhecimento depois de ver o que viu naquele sótão. O mais perturbador de tudo, ela nunca contou a ninguém. Nunca disse o que encontrou no fim daquelas escadas estreitas. Nunca explicou o que a fez desmaiar antes de terminar de gravar o áudio. Ou porque, até hoje, toda madrugada, às 13h15 em ponto, ela acorda antes mesmo do alarme. Como se algo, ou alguém, continuasse chamando. Dizem que certos mistérios não foram feitos para serem entendidos. Clara aprendeu isso da pior forma. E se você também acorda sempre no mesmo horário da madrugada, sem explicação, talvez essa história não seja apenas dela. Talvez seja um aviso. E o que quer que esteja tentando te acordar, não gosta de ser ignorado.